entrando. Espera aí só um minuto. Oi. Ok? Ai. Seu Felipe. Pode ir. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria nós retornarmos com os nossos painéis virtuais aqui nas quintas-feiras. Viamão e Meio Ambiente. Essa iniciativa iniciou na Semana do Meio Ambiente 2020, numa união de pensamentos do Sérgio Kumpfer, professor da rede pública estadual, Cláudio Fiorese, do Instituto Federal de Viamão, projeto Eco Viamão, e eu, Ricardo Pellegrini, aqui do Instituto Caminho do Meio e Centro Budista de Viamão. Nós nos encontramos na busca de promover os saberes, experiências, nos mais diversos níveis, tentando dar um pouco de visibilidade a todos os ativos socioambientais do nosso município de Viamão. Suas áreas de proteção ambiental, seus aquíferos, suas comunidades tradicionais, originais, quilombolas, pescadores, e uma rede ampla de produção de alimentos orgânicos, incluindo a maior produção de arroz orgânico da América Latina. Promover os saberes, experiências, os mais diversos níveis, tentando dar um pouco de... Então é com uma grande alegria que a gente retoma esses nossos programas, tentando dar visibilidade, né, a tudo de bom que tem se feito e para que a gente possa avançar nessa caminhada agroecológica tão necessária ao nosso meio ambiente, que está sendo tão degradado e tão abusado, a nossa terra-mãe, que cada vez mais precisa de ajuda. Eu vou passar a palavra para o Sérgio Kumpfer para ele falar um pouquinho dos antigos programas que a gente já passou, um sobrevoo, né? De todos os artigos. E depois passamos, então, para o Sérgio Fiorese para apresentar os nossos convidados de hoje, né? Uma grande alegria. Sérgio, eu vou passar a palavra para o Sérgio Kumpfer para ele falar os nossos convidados de hoje, né? Meu querido Pellegrini, companheiro de jornada, Cláudio Fiorese, e todos vocês que estão conosco nessa noite aqui para discutir um tema tão simpático. Nós vamos fazer, durante esse ano, uma grande jornada de todas as quintas-feiras. Nós vamos tratar dos temas ambientais de Viamão, e também com foco não só para Viamão, mas que com foco aberto para o que está acontecendo com o nosso planeta, mas mais diretamente a nossa comunidade, que é onde a gente pode ter ações, desenvolver ações e tomar atitudes. Então, é muito oportuno da gente estar fazendo essas reflexões, porque a situação que nós estamos vivendo é dramática, né? Hoje, essas grandes catástrofes sanitárias que nós estamos acompanhando, vivenciando e nos defendendo do jeito que dá, é reflexo da relação que foi estabelecida entre nós e o nosso meio ambiente. Então, uma desconexão, e nós temos que nos reconectar das coisas bacanas que nós temos em Viamão, do grande patrimônio ambiental que nós temos em Viamão, da necessidade que nós temos de refletir, conhecê-lo, refletir sobre ele e preservá-lo, e transformar ele, como sempre bem falamos e reforçamos, um grande ativo para o nosso desenvolvimento. Não atrapalha em nada, ele é um grande ativo que nós temos se o nosso projeto de desenvolvimento for sustentável, se a nossa produção não for voltada ao modelo tradicional de encher a terra de venenos, desmatar e envenenar a terra. Então, nós vamos fazer, durante esse ano, todas as quintas-feiras, uma parada
com determinados temas. Nós já temos aí vários programados, como, por exemplo, a grande recordação que nós queremos fazer sobre os 50 anos da Agapan, o projeto que já está em andamento há vários anos, que é o tratamento de esgoto de Viamão, como vai funcionar, o que ele contempla e como vai funcionar. Então, tem vários temas aí que nós vamos já tratar na sequência relacionado ao nosso meio ambiente, porque nossos arroios todos estão degradados, nossas águas muito poluídas e assim por diante. Então, nós temos grandes temas importantes para a gente passar durante esse ano. Mas hoje o tema é bem simpático. E Pellegrini, hoje os butiá não vão cair do bolso, tá? Hoje nossa rede internet funcionou, nossa infraestrutura está boa, e vamos fazer uma noite bem agradável, com delícias. Aqui em casa nós costumamos surpreender alguns amigos, quando eles vêm aqui, fazendo um mousse de butiá, e nós a gente não diz para os convidados o que é, a gente oferece e fica olhando eles saborear aquilo, eles vão descobrindo, vão comendo aquilo e vão descobrindo, parece, porque a maioria das pessoas não faz isso, não é comum aproveitar das nossas frutas nativas para fazer essa delícia. Então, é sempre uma experiência maravilhosa de ver as pessoas e descobrindo aquele sabor e dizer, mas dá para fazer uma coisa dessas com butiá. Dá. É uma delícia, né? Então, vai ser uma noite maravilhosa. Passo para o Fiorese para apresentar, para falar um pouco e apresentar nossos convidados, que tem muitas coisas boas para nos apresentar nessa quinta-feira. Obrigado, Serginho. E um grande abraço a ti, ao Pellegrini, ao Felipe, nós que estamos aí na organização, na retaguarda, né, dos nossos painéis virtuais, Viamão e seu ambiente. Então, estamos começando esse ano de 2021, como eu falei, né, parece uma continuação de 2020, infelizmente uma continuação piorada do ponto de vista da crise sanitária, econômica e social que nos aflige, né? Que nos chegamos nem olhei os números de hoje, né? Também o que aconteceu ontem foi decaiu os butiás do bolso literalmente, né? Passamos de 2.300 pessoas, né? Então fica a nossa solidariedade a todos os familiares, amigos, né? É um momento difícil. Eu acho que ninguém tem no seu círculo de familiares, de amigos, colegas de trabalho, alguém que não tenha sido acometido e, infelizmente, até perdido a vida, né, em função da Covid. Então, fica aqui a nossa solidariedade, a nossa oração, o nosso pedido de força, de serenidade para a gente passar por esse momento. A vacina está chegando, vamos com calma, né, vamos seguir todas as recomendações científicas. E por falar em ciência, né, estamos aqui representando o Instituto Federal Campus Viamão com muito orgulho, trazendo para esse debate sobre uma planta tão importante, tão rica para a nossa história, né, e que, se formos olhar a ciência dita normal ou hegemônica, ela não dá bola, né? A ciência, a pesquisa em geral, né, as tecnologias passam ao largo dos butiazais, enquanto que eles vão desaparecendo da paisagem, né? E é uma planta que tem um significado muito grande para a nossa cultura gaúcha, pampiana, né? Os nossos convidados vão falar sobre isso, mas eu reforço aqui as palavras iniciais do Pellegrini, do Serginho, que Viamão tem mais essa riqueza, essa grande riqueza que são a sua flora, né, nativa, enfim, a sua riqueza natural, né? Eu sempre gosto de falar porque tem sempre pessoas novas entrando nas nossas lives e elas ficam disponíveis, não é, Felipe, Pelé e Serginho, tanto no canal do SEB, do Centro Budista, que é um canhão, digamos assim, de alcance, como também no nosso humilde Eco Viamão, que é um programa importante, mas que tem muitos colaboradores, fica sempre disponível para as pessoas assistirem quando puderem, né?
Então, nós temos hoje aqui para falar sobre os butiazais, a sua ocorrência, a sua história, as suas técnicas, digamos assim, de extrativismo natural, de cultivo, né, de produção de mudas, o seu potencial ecológico, o seu potencial econômico, alguns convidados, né? Eu começaria aqui falando pela dona Nilza e o seu Eloy, mas eles ainda não entraram, né, Vladimir? Não conseguiram entrar ainda, mas daqui a pouco eles estarão conosco, que são dois assentados, um casal de assentados lá do assentamento Filhos de Cepé, o maior assentamento de reforma agrária do Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, que está começando, né, Vladimir, uma grande safra, uma grande colheita, né? Que bom. E também nós temos a presença aqui dos nossos amigos pesquisadores da nossa, infelizmente, extinta Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, FEPAGRO, hoje Departamento de Pesquisa Agropecuária, né, o Adilson Tonieto e também o Gilson Schlindwein. Pronunciei corretamente o teu sobrenome, Gilson? Chegou perto. Perto. Então depois tu corrige aí. Schlindwein. Dá para Schlindwein, muito bem. E complementa aí a tua apresentação, né? Sempre ressaltando esse papel importantíssimo que a pesquisa agropecuária gaúcha desempenhou na história agropecuária do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, nos últimos tempos, recebendo pouco apoio, não recebendo o apoio que mereceriam receber, mas fica aqui o nosso reconhecimento a todos os pesquisadores da extinta FEPAGRO, atual DDPA, da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Também está conosco aqui o nosso ativo parceiro do Eco Viamão, o Maximiliano Oliveira, né? Que é permacultor, agricultor extrativista, biólogo já formado, né, Max, ou em vias de se formar, depois tu complementa, e que vem atuando de forma assim muito ativa mesmo no nosso grupo ali do Eco Viamão, né, sempre fazendo as suas considerações, as suas denúncias também, especialmente sobre a questão dos lixos clandestinos de Viamão. Mas também o Max é um grande estudioso e pesquisador, né, dos butiazais e de outras plantas nativas de Viamão. Então, Max, muito obrigado pela tua presença. Depois tu complementa, por favor, a tua apresentação. O nosso grande amigo Pirão, né, popular Pirão, Vladimir Ramos, né, extensionista da Emater, aqui de Viamão, né, que também está aqui representado na sala pela colega. Onde é que ela está? A Maristela. A Maristela está atrás da dona Nilza, né? A Maristela está atrás da dona Nilza. Então, a Maristela Ebert, socióloga, que compartilha conosco uma série de projetos sociais importantíssimos aqui, juntamente com o Vladimir e toda a equipe da Emater de Viamão, fica aqui o nosso reconhecimento. Eu sempre digo, né? Quem dera todos os quase 500 municípios do Rio Grande do Sul tivessem uma equipe multidisciplinar com o perfil que tem a Emater aqui de Viamão. Então, feitas essas considerações iniciais, queria desejar a todos uma ótima reunião, uma ótima live, né? E eu deixo à disposição de vocês quem é que quer começar, né? A gente não combinou isso previamente, mas fica aí, talvez os nossos amigos aí do Departamento de Pesquisa Agropecuária, Gilson e Adilson, né? Pudessem começar por aí, né? Vocês que têm um trabalho já também aqui na própria estação, né, de Viamão, entre outros locais. Então tá, uma ótima reunião, um ótimo debate para todos nós. Obrigado. Então, fico à disposição aí, se quiser que eu comece, né, posso compartilhar aqui uma apresentação. Pode, Gilson. Por favor, Gilson, por favor, vamos. Procurei ser bem sucinto, assim, para não me estender muito, né, Então, vou botar aqui. Eu sou meio chucro aqui na... Todo mundo tá enxergando aí o painel? Agora sim, coloca em tela cheia, Gilson, que fica melhor ainda. Estou tentando aqui, botando... agora sim. Aí, muito bom. Ok. Então, em primeiro lugar, eu queria aí agradecer, né, pelo convite, né, de estar participando aqui
desse painel virtual, né, com o tema relacionado ao butiá, né? E falar um pouco desse histórico de pesquisa que a gente vem realizando aí na nossa ex-FEPAGRO agora, né, e Departamento de Pesquisa e Diagnóstico Agropecuário agora, vinculado à Secretaria da Agricultura. Falar um pouco desse projeto, né, Conservação e Cultivo do Butiazeiro, Estratégia de Manejo e Propagação. É um projeto bastante amplo, né, que tem como objetivo principal, né, o resgate e a conservação de recursos genéticos do butiazeiro. No nosso caso aqui, o Butia odorata, né? E com ênfase, então, nessas plantas que têm uma característica produtiva diferenciada, assim, né? Que sejam mais produtivas, que tenham frutos mais doces, enfim, né? Visando a questão do potencial de uso, né? Dessa planta, né? Né? São vários, né? E o foco do nosso trabalho sempre foi a questão da fruta. Esse objetivo, então, ele integra várias ações, né? Uma delas é a parte de identificação dessas plantas, a coleta e a caracterização das frutas, né? E aí eu queria ressaltar, assim, que a parte de identificação dessas plantas, a gente conta muito com a participação de colaboradores voluntários aí que nos ajudam, né? Faz uma parceria com a gente, pessoas que são interessadas na cultura do butiá, né? Que usam a fruta ou têm interesse no cultivo, né? Então, nos fornece informações sobre essas plantas, muitas vezes nos repassam, né, esse material, né, de frutas, amostras de frutas e de sementes, para que a gente possa fazer nosso trabalho. Hoje, 80% das amostras que a gente insere na nossa coleção, ela vem dessa parceria, né, com produtores. Então, é bem interessante essa... Em troca, né, a gente fornece algumas mudas, né, dessas plantas, né. E aí entra uma outra ação, né, que é a parte de multiplicação e produção de mudas, né. A parte de multiplicação ela é feita através da germinação de sementes, que é feita lá no Laboratório de Tecnologia de Sementes da antiga FEPAGRO, da ex-FEPAGRO, né, hoje do departamento. E a partir, então, dessa multiplicação, a gente produz as mudas, né, disponibiliza uma parte delas para produtores que têm interesse em instalar pomares nas suas propriedades. Hoje, eu acredito que são mais de 10 propriedades que receberam essas mudas e já tem pomares, né, dessas plantas, né, e ainda existe uma grande fila de espera, né, por mudas, né, e a gente não dá conta dessa demanda, né. A ideia até isso é repassar, né, para os viveristas, né, e não centralizar tanto isso, né. E uma parte também a gente insere lá na nossa estação ali de Viamão, né, em unidades experimentais, né, onde a gente avalia essas progênies a campo, né. Então, aqui são algumas das ações, né? E tem ainda a parte né, muito importante aqui de capacitação e difusão dessas informações, né? E aí a gente conta muito aí com essa aproximação aí com os colegas da Emater, né? Que recentemente tem nos requisitado aí, a gente espera fortalecer cada vez mais essa parceria para poder passar, né, esses dados que a gente tem acumulado aí nos últimos 15 anos aí de pesquisa com o butiá, né? Então, todas essas ações aqui que eu listei, que estão um pouco representadas aqui nessa imagem, né? Elas não surgiram assim de uma hora para outra, né? Elas são resultado aí de um longo caminho de pesquisa, né? Que iniciou já lá em 2005, 2006, então são 15 anos, né? Que nem eu citei agora. De projetos, né? Muitos projetos, muitas parcerias, muitos colaboradores que não daria aqui tempo para citar tudo, né? De qualquer forma, eu gostaria de citar um desses projetos, né? Que foi para nós muito importante, foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Foi a aprovação desse projeto em 2008 e através de um financiamento do CNPq, né? Que contou aí com uma parceria de outros órgãos de pesquisa, na URGS, a Embrapa e a UFPEL.
né, onde a gente trabalhou assim com uma perspectiva de extrativismo, né, do butiá, com a caracterização produtiva, né, dessas áreas naturais, né, desses remanescentes, especificamente esses butiazais ali do litoral médio, ali de Tapes, Barra do Ribeiro, né. E esse trabalho foi um trabalho bastante intenso, né, nesses 2 anos, um trabalho bastante rico, né, onde a gente obteve resultados assim muito interessantes, né. São vários resultados legais, assim, um que eu gostaria de destacar aqui, que é relacionado ao, né, basicamente os butiazais eles estão em áreas de pastagens, né, e sofrem diferentes tipos de manejo dessa pastagem. Algumas são com campo nativo, outras são com braquiária, né? E esse tipo de manejo ele tem um impacto, né, na fertilidade do solo, né? E isso tem consequências também na produção da fruta, né? Então a gente percebeu, né, que com o manejo da pastagem, principalmente em áreas de campo nativo, a gente consegue não só melhorar a pastagem, né, mas também o potencial produtivo dos butiazais dentro dessas áreas, assim. Sem contar, assim, a oportunidade que a gente teve de ver aí a vasta variabilidade que tem entre essas plantas, né? É um recurso genético fabuloso, assim, para quem trabalha com pesquisa, né? E outro resultado, assim, bem interessante, que a gente já vinha trabalhando antes desse projeto, né, que foi a questão da propagação, né, onde a gente desenvolveu um método que acelera a germinação, né, era um dos entraves, assim, para a pesquisa, para a questão da dormência, né. Então, a gente ajustou esse método, né, e com isso a gente conseguiu, então, propagar mudas, né, de plantas conhecidas, assim, de plantas que a gente pudesse, então, selecionar, né. E aí, a partir dessas mudas, né, a gente também, dentro desse projeto, em 2008, a gente implantou ali na unidade de Viamão, né, um banco de germoplasma, simplesmente um pomar, né, para não ser tão pomposo assim, com 122 plantas, né, exemplares de Butia odorata, provenientes de 11 acessos, ou seja, de matrizes que a gente conhecia, né. Então, esse foi o primeiro pomar, eu acho, de butiazeiro com progenes conhecidas, né? Até então não se tinha isso, né? E então aqui são algumas fotos, né? 2010, com 2 anos após o plantio, uma outra foto de 2020, mais recente, né? De como estão essas plantas hoje, né? E ali a safra de 2018 embaixo, né? Atualmente, praticamente todas essas plantas aí elas estão em fase reprodutiva, né? O que abre caminho assim para uma série de outras pesquisas relacionadas ao comportamento da planta em sistemas de cultivo, né? Como é que ela se comporta, quanto tempo ela leva para produzir, como essa variabilidade, né, ocorre em diferentes procedências, né? Quando tu insere elas no mesmo ambiente, né? Também foi uma potencialidade muito grande aí que a gente teve através desse pomar, né? E à medida que a gente ia avaliando essas plantas, a gente também ia incluindo novos acessos, né? Praticamente todo ano a gente insere novas plantas. Hoje são 260 exemplares de 26 acessos, né? De materiais, então, assim, todos promissores, né? Do ponto de vista produtivo, né? Aqui, então, para ilustrar, né, um desses acessos, né, é um butiá bastante graúdo, né, bem acima da média. Ali eu botei uma caneta, mais ou menos para você ter uma escala, né. Esse acesso é lá de Santa Maria, e eu queria daí aproveitar aqui para falar lá do seu Cláudio, que é um produtor lá da região, né, que trabalha com a polpa e com o licor do butiá, e que nos identifica essas plantas lá naquela região, né? E ele é dentre todos os parceiros, ele é o mais estratégico, assim, né? Praticamente, ele já nos conseguiu mais de 20 acessos, né, naquela região, todos eles de um material bastante interessante. E a partir, então, desse material, a gente caracteriza e depois multiplica, né? E aí tem uma foto ali da nossa área de produção de mudas, né? Onde a gente vai depois, então,
ceder essas mudas então para os produtores, né? E uma parte fica com a gente, né? Então é isso. Bueno, queria finalizar, né, a minha apresentação, assim, ali foi um curto resumo, assim, das nossas pesquisas, né? Mas eu queria, então, finalizar com essa imagem aí de uma oficina que a gente realizou ano passado, né? Foi um dia bastante emblemático para nós, né? Um dia especial, né? Onde a gente pôde ter o contato com diversos produtores, muitos aqui da região de Viamão. A gente pretendia repetir esse ano, né? Mas por conta de tudo que está acontecendo aí não foi possível, né? Esperamos aí que no próximo ano a gente possa fazer uma nova oficina, né? Ou em novos eventos aí, que é muito mais fácil para mim falar ao vivo, assim, e estando lá, né? Do que online, assim. Mas, enfim, né? Espero aí que com a vacina, todos vacinados, ano que vem a gente possa estar compartilhando aí desses momentos aí de encontro. E eu acho que é isso, né? Muito bom, Gilson. Obrigado por essa introdução assim importante, né? Mostrando esse trabalho que vem sendo feito aí na nossa, vamos chamar de FEPAGRO, né? Porque é um nome que ainda nos soa muito bem e nos traz tantas lembranças boas, né? Eu tenho aqui um pedido de socorro aqui do Max, que sabe que me deu aqui um branco agora, Max. Eu não consigo lembrar exatamente como é que faz para compartilhar a apresentação, mas o próprio Gilson que está aí pode orientar daqui a pouquinho, tá? Então, enquanto o Gilson vai dando uma mão ali pro Max ali no chat, né, Gilson, faz favor, para como compartilhar a apresentação depois, eu vou pedindo aqui pro nosso... Vamos dar uma alternada, né? Da pesquisa, agora vamos para a extensão. Quem sabe vamos falar um pouquinho com o Vladimir, da Emater, né? Que faz justamente essa conexão, né? Entre a pesquisa e os agricultores, familiares, as comunidades tradicionais de Viamão, e vai falar um pouquinho das suas impressões, do trabalho que a Emater vem fazendo e como é que ele enxerga aí os butiazais na realidade de Viamão. Então, Vladimir, pode ser? Tá com a garrafinha aí já tá com o suquinho do butiá aí ou não? Vamos ver? Olha aí, ó. Tá bom. Eu pensei que fosse suco, mas eu acho que não é bem suco. Boa noite a todos aí, obrigado pela oportunidade de estar participando desse evento, meus cumprimentos para os colegas aí da pesquisa, o Max, que é produtor, a dona Nilza, que é produtora nossa também, né, os colegas da Emater, aos colegas, companheiros do IF, né. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar participando dessa live sobre o butiá, né, o butiá que é uma fruta que agora, quando começaram a falar, me lembra muito a minha infância, né? Agora me vem na lembrança de eu, quando era criança, aqui nos campos de Viamão, do Pasto Vigário, comendo butiá na sombra, assim, o butiá caia no chão, assim, escolhendo aquilo. Então, eu tenho uma memória, assim, muito boa, muito gostosa daquele tempo, né? De guri comendo butiá, né? E hoje nós trabalhamos na extensão rural, aí, fomentando, fazendo essa ligação, pesquisa, produtores fomentando, né? A gente, o ano passado, o escritório organizou um evento na nossa feira orgânica no centro de Viamão, né? Um evento até bem, um nome muito legal, Me Caiu os Butiá dos Bolsos. A dona Nilza, que está aqui presente, né? E o seu esposo participaram, e os outros produtores também. E nos chamou a atenção, e o pessoal da FEPAGRO também, e nos chamou muito a atenção naquele evento, assim, a grande aceitação, né, que houve pela fruta do butiá, né? Houve uma participação grande de gente. Nós não estávamos ainda no momento da pandemia, estava começando, então deu para fazer o evento, né? E nos deu uma alegria muito grande, assim, para nós, para o pessoal da FEPAGRO, para os produtores, para o pessoal que foi lá comprar, a aceitação pela fruta, as receitas que tinham expostas lá, né? Então,
E com o passar do tempo, né, a gente que está aqui na ponta, está trabalhando, estamos vendo uma grande procura pelo butiá aqui no município. Há poucos dias atrás, né, até procurei o Gilson e o... Gilson e Adilson. Adilson foi meu colega de faculdade de agronomia de Pelotas, né, Adilson? Tempos bons aquele. Procurei eles para ver essa questão de mudas, porque o pessoal tem nos procurado, e é isso que o Gilson falou, né? Hoje, um desafio hoje da pesquisa é começar a produzir, a achar viveristas para produzir, né, cuidar das mudas que saem ali da FEPAGRO. Então, até a gente está ajudando a conseguir viveristas em Quiverão para o município tenha produção nossa aqui de mudas, devido à procura, né? O butiá para mim, assim, ó, é uma planta que, sem comentários, a facilidade que tem para produzir, né, pessoal? Eu mesmo aqui, nessa atividade que o Gilson mostrou na foto, eu tive a oportunidade de participar dessa atividade, ganhei uma muda de butiá e plantei aqui em casa. Então, assim, a gente vê a rusticidade dessa planta, né? É uma planta, assim, que se tu cuidar ou não cuidar... Para mim, o áudio do Vladimir? Oi, para vocês também? Estão me ouvindo? Desculpa. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, voltando assim, a rusticidade do butiazeiro, né? Olha, é impressionante, cara. Então, assim, não acontece, eu tenho observado a muda que eu plantei aqui, né? Não acontece nada, assim, não vai, a planta está se desenvolvendo tranquilo. Então, assim, é uma planta, assim, ó, com uma grande resistência, né? Uma rusticidade muito grande, ano de seca, tudo ela resiste, né? Dá para a gente que está com essa questão aí da produção orgânica, eu tenho hoje para mim que uma fruta mais orgânica que o butiá não tem, né? Porque não precisa colocar nada ali, né? Não precisa colocar produto químico nenhum para produzir, né? Então a rusticidade, a questão da sua resistência, então e a aceitação muito grande, né, pessoal? Essa questão das receitas aí de mousse, sucos, sorvete. A gente tem a oportunidade de sair assim para outros lugares, a gente vai nos lugares ver sorvete de butiá, uma coisa legal, suco de butiá sendo vendido na beira da estrada, assim, quem vai para Santa Catarina também, mas que coisa legal. Aqui também no nosso estado, nós temos nas beiras da estrada aí, gente vendendo butiá, então assim, ó, e é uma fruta que é da nossa cultura, então eu até, com todo respeito, eu mostrei esse copo aqui, ó, não tem gaúcho que não tenha tomado ou conhece uma cachaça com butiá, né? Tenho aqui que meu irmão fez, fruta nossa que tu passa vigário, então não tem gaúcho que não conheça uma cachaça com butiá. Então o butiá está na nossa cultura gaúcha. E por isso que a gente vê quando faz eventos como a feira que foi feita ano passado, a procura das pessoas, o interesse, né? Porque todo mundo na sua infância, em algum momento, teve contato com o butiá, e hoje a gente fomentando essa produção, né? Junto com a pesquisa, junto com os produtores, fomentando essa produção, tem um potencial muito grande. Como eu comentei, né? O pessoal está procurando muda, então hoje o nosso desafio, né, Gilson e Adilson, né? Produzir mudas na região para disponibilizar para o povo, né? O povo tem procurado mudas. Há poucos dias mesmo um senhor que tem um sítio aqui em Viamão, lá nas Lombas, queria muda, queria plantar bastante mudas, mais de 50 mudas. Então é assim, hoje é um desafio nosso, né? E os nossos produtores, organizar isso e colocar essa produção nas feiras e nos mercados, porque e ao mesmo tempo também, outra questão, né, a questão de processar, fazer o processamento disso para disponibilizar para quem quer fazer sorvete e outras coisas. Então, a gente também tem que trabalhar essa questão de organização do processamento. Mas assim, ó, pessoal, assim, não querendo estender, porque tem mais gente para falar, né? É uma fruta, assim, o butiá, para nós, a extensão rural, estamos vendo com bons olhos, com boas perspectivas, e eu acho que ter uma produção daqui a uns anos considerável de butiá e fornecer para agroindústrias, para o consumidor em geral, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade e passo a palavra.
E aí, Fiorese, caiu? Maximiliano conseguiu entrar, mas... Ó, isso, Maximiliano. Aguardando aqui o Maximiliano tentar compartilhar. As tecnologias não são fáceis, né? Mas conseguimos fazer um evento assim. Só clicar ali em cima do ícone, né? Sim. Eu não sei onde é que está o ícone dele. Ali, Eco Viamão. Clique em cima do seminário Eco Viamão. Isso, dá 2 cliques aí, vamos ver se abre. Tá abrindo. Ele tá bem pesado, assim, então ele demora um pouquinho, né? Sem problema. Aproveitar. Viu, Pelegrim? Oi. Viu, Pelegrim? Aproveitar, a gente tem uma cartilhazinha com umas receitas de butiá. Teria como disponibilizar para o povo que está assistindo? Como é que a gente pode fazer? Bota no chat ali. No chat, como é que... Isso. Vai entrar lá no chat, Como é que faz? Deixa eu ver. Ah, tá. Entendi. No bate-papo, é isso? Isso. E aí tu pode inserir alguma coisa ali. Entrou aí, pessoal? Ainda não. Deixa eu ver. Ainda não entrou, Max. Para mim não entrou aqui. Eu não sei se tem que permitir, né? Eu não também não. Eu Está acho aberto que para todo mundo. Está aberto para todo mundo. eu já estou aqui no slide aqui, mas não. Deixa eu tentar. Ó, parei. Tá. Vou de novo. Vou tentar de novo. Enquanto não entra, queria agradecer a presença de vários. Ó, agora entrou. Oi? Entrou. E aí tu pode entrar lá no. Ótimo. Aqui está no painel, tu entra lá na exibição, né? Que aí vai entrar na tela principal. Apresentação de slides, isso. Isso aí. Maravilha. Beleza. Tá entrando aí? Entrou? Pode seguir. Então tá, pessoal, boa noite. Eu sou o Maximiliano. Eu moro aqui na cidade de Viamão por Hora, né? Faz alguns anos, uns 15 anos que eu comecei a trabalhar com as frutas nativas. E agora eu tenho focado muito mais em trabalhar com butiá, né? Eu trabalho com outras frutas, assim. E daí, nas minhas andanças aí pelo Brasil, eu estava lá na Amazônia, daí eu percebi lá que tinha muita palmeira para todos os lados lá, né? Daí eu vi que cada casa, por mais humilde que seja uma palafita, tinha uma despolpadeira, né? Nem que seja manual, o pessoal tinha lá para ter o seu sustento, do seu fruto, do seu açaí. Daí eu pensei comigo, nossa, eu tenho que levar uma máquina dessas lá para o sul, né? Daí fiquei 2 meses viajando pela Amazônia e comprei 2 máquinas e trouxe assim para cá, né? Daí foi quando eu comecei o meu processo, né, em explorar o butiá aqui, né? Porque aqui na minha região tem muito, né? E daí eu fiz uma breve apresentação assim, né? Tem um pouco
e o tempo que eu era acadêmico aqui, né, algumas citações. Então a gente vai deixar isso para lá, né? Vamos falar mais do que nos importa, que é o extrativismo mesmo do butiá, né? Eu vou dar sequência, assim, né? Cláudio me chama de biólogo, mas eu, na verdade, agora eu sempre estou fazendo alguns cursos por aí, né? Uma hora eu sou fotógrafo, agora eu estou acabando técnico em agroindústria, né? Porque para trabalhar com frutas nativas e com outras opções de alimentação, você precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Para poder inserir a fruta no mercado, até conseguir um determinado, eu digo, patrocínio, que é algum projeto que venha, né, dar continuidade nessas ações que nós estamos fazendo por aqui. Então, eu vi a necessidade de continuar a me qualificar, né? Então, eu iniciei um curso de agroindústria, estou acabando esse curso agora no final do ano, né? Para depois, enfim, finalmente tentar focar no projeto de uma agroindústria de butiá, assim, né? Que vai ser o foco dessa agroindústria, mas, enfim, com o tempo a gente consegue chegar lá. Vamos dar início aqui. Eu tinha colocado aqui né? Isso aqui é uma apresentação que eu fiz para a faculdade uma vez, mas é muito técnico, assim, eu não queria me deter muito a isso, né? Mas é que sempre é bom botar algumas informações, né? Porque é importante, né, a gente dar crédito à ciência, né? Porque sem ela a gente não estaria aqui nesse momento, né, dialogando, assim, né? É uma conversa bem informal aqui, né? Apesar de ter pesquisadores aí de ponta, eu digo assim, né, que estão na frente do projeto, assim, muito importantes. Mas eu acho que a ciência é muito importante, assim, a gente sempre dá essa ressalva, né? O quanto ela contribui para o nosso desenvolvimento, né? Aí eu tenho aqui algumas considerações, né? São citações do Lorenzi, assim, né? Que fizeram... Talvez possa estar um pouco desatualizado esses dados aqui, né? Mas são informações que tem na internet, né? Tem alguns artigos, assim, a gente pode sempre ir atualizando, né? Eu não fiz essa parte, né? Mas aqui eu gostaria de colocar aqui o Rio Grande do Sul, né? Com uma grande diversidade, assim, né? De plantas, principalmente do gênero, né? Butiá. A gente pode estar dando uma olhada, assim, né, dessas informações. Eu tirei essa foto da internet, né, para demonstrar que um butiazal, né, estava online comunicações, mas eu acredito que deve ser da Embrapa essa foto ou de algum outro centro de pesquisa, né. Mas é só para ilustrar aqui, né, que as palmeiras subtropicais, a distribuição na América do Sul, né, corre no Nordeste, centro do Brasil, até o leste do Paraguai, Nordeste da Argentina, Noroeste e Sudeste do Uruguai. O Button fez essa citação. Aqui tem uma técnica de quebrar coquinho que eu quis colocar, muito importante, né? Porque dizem que esses butiazais foram espalhados pelos indígenas, né? Então, dizem, né? Mas como é que a gente vai provar isso, né? Mas talvez alguns indígenas pudessem nos comunicar sobre essas questões, mas tem muito indício que foram eles que plantaram esses butiazais, né? A fauna também plantou bastante, né? Eu acredito muito nisso, né? Mas aqui eu quis ilustrar essa imagem assim, que eu achei na internet, que eu achei muito interessante, né? De como quebrar um pouquinho, né? Eu me lembro que a minha infância, assim, onde eu morava, que era em Porto Alegre, num bairro que hoje em dia eu passo lá, é extremamente urbanizado, tinha muitos pés de butiá, né? A gente passava a tarde, às vezes amanhã, brincando de comer butiá e quebrar o coquinho para comer a amêndoa de dentro, né? Isso aqui é uma foto muito bonita que eu encontrei numa propriedade aqui em Viamão, aqui, né? Em Águas Claras, né? São esses pequenos butiazais que sobraram em Viamão, né? Nessas propriedades, né? Porque Viamão tem muita estância, né? E tem muito gado, né? Em Viamão, assim, muita cultura essa, né? De criação de gado, de ovelha. E você ainda consegue encontrar em algumas propriedades alguns remanescentes de butiá, né? E, enfim, eu tenho... Geralmente no verão eu faço umas andanças que eu chamo de Viamão rural, né? Porque tem essa parte do Viamão rural. O Viamão é extenso, muito extenso, né? Então você encontra propriedades com 500, 600 hectares, né? Aí, por sorte, eu conheci alguns proprietários que me deixaram eu entrar nessas propriedades, assim, né, e poder coletar os frutos do butiá, né? Porque a nossa jornada com extrativismo do butiá começou batendo palma nos portões das casas das pessoas e pedindo os frutos e pedindo para devolver depois uma polpa ou uma cachaçinha ou uma geleia, né? Foi assim que começou a nossa história com o butiá. E chegou um momento que a gente conseguiu, assim, ter um número X de fornecedores que era o suficiente para a gente trabalhar assim, ó, até não dar conta de butiá, né? Porque de tanto de butiá que tem em Viamão, né? Aí eu botei essa ilustração, uma foto aqui que tem diversidade de cores, tamanhos, assim, né? O pessoal aí poderia explicar um pouco melhor aqui, mas aqui em Viamão tem
eu digo assim, uma mistura de butiá. Tem o amarelo, tem o laranja, tem o mais graúdo, tem um que é pontudo, tem um que parece que é muito desbotado. Aí esses mais laranja que você acha que é o mais doce, chega a ser o mais azedo, assim, eu chego a morder, chega a fazer aquela cara feia, assim, né? Tu pensa, bah, isso aqui deve ser docinho. E aquele que é o mais amarelo, assim, mais desbotado, tu pensa que vai ser um fruto, assim, muito ácido, chega a ser doce, chega a derreter na boca, né? Aí eu botei aqui que dá para fazer geleia, suco, sorvete, licores, enfim. Você pode explorar diversas possibilidades no universo do butiá, né? Ele tem uma ação oxidante, né? Antioxidante, né? Pode evitar a obstrução das artérias, surgimento de câncer, problema de articulações, mau funcionamento do sistema nervoso e envelhecimento. Tem as citações aqui, né? Depois tem os artigos, assim, se alguém quiser aprofundar mais, né? Eu até posso passar esses artigos. Aqui o coleta e o beneficiamento, né? Geralmente eu vou com meus amigos, né? Eu que sou mais pilhado, assim, né? E o pessoal que às vezes está pelo verão em Porto Alegre, vou ir para o teu sítio um pouquinho, vou dar um tempo, vamos aí, vem que tem bastante trabalho. Daí a gente pega o carro e sai por aí, pelo esse viamão rural a coletar os butiá, né? Tem um colega nosso, o William, nos ajudando, Serginho, outro colega, nos ajudando a coletar. A gente tem um sombreado com alguns cachos, né? E aqui a gente põe uma escada e usa uma serrinha para coletar os butiá. A gente aproveita e já oferece para a pessoa que está no cedendo do butiá ali uma poda, né, para fazer a limpeza desses galhos secos, assim, tudo, e até ficam felizes, assim, né. Depois a gente pega os frutos, a gente retorna, né, para esse pessoal que está no cedendo os frutos e a gente leva lá uma geleia, ou leva um licor, assim, tudo que a gente, da nossa produção, né. A gente faz essa troca que é muito importante, né. Aqui são outros colegas, o Matias, que hoje é doutor em botânica, e também o Vitor, também, que nos ajuda bastante quando aparece por aqui. Aqui eu coloco assim que tem época que a gente sai assim, dar uma volta de 2 horas para o Viamão, tu traz assim muito butiá, assim. Eu cheguei a pesar, um ano eu cheguei a pesar, assim, a gente tinha coletado em fruta, assim, umas 2 toneladas de frutas, né? E daí eu não pude, né, dar conta desses butiá tudo, porque, enfim, é muito trabalho para uma pessoa só, né? Então eu vejo esse potencial do butiá muito forte, assim, nessa região, né? Fomentar a agricultura familiar, né? As pessoas puderem estar se beneficiando dessa fruta que está aí nos pátios das pessoas, nos sítios, né? Aqui tem uma outra foto para ilustrar nosso trabalho também, né? Que a gente tenta separar por cores, assim, né? Para tentar saber o que é mais ácido, qual seria o melhor para colocar na cachaça, qual seria o melhor para fazer a polpa, né? Ou para fazer uma geleia, ou fazer algum doce. Aí nós trabalhamos com o processo de despolpar nessa despolpadeira que eu trouxe lá do Pará, né? E congelar a fruta, né? Nós não somos certificados por nenhuma empresa, por nada. Assim, o que a gente vende é na economia solidária, né? Eu anuncio na internet, algumas pessoas que sabem que a gente faz e confia no nosso trabalho, nos liga ou te chama, tem polpa, quero polpa, no butiá, quero fazer isso, a gente vai lá e leva, né? Aqui é uma participação que a gente fez com o Grupo Viveiros Comunitários da URGS, nas feiras do Bonfim, né? Que a gente levou os butiá e vai conversando, assim, né? Que eles davam espaço, às vezes, para a gente poder chegar até lá, né? Tempo que não tinha pandemia, né? Na época do verão, assim, a gente leva o butiá para poder divulgar, né? Eu acho que as feiras agroecológicas o melhor lugar para a gente conversar sobre essa fruta, né? E o legal é que a gente traz uma memória afetiva com as pessoas, né? Quando eu era criança, eu comia butiá, fazia tempo, né? Então a gente, como é expandido o contato ali, e as pessoas acabam te ligando, tu tem butiá para me mandar, tu tem butiá para me trazer. Muitas pessoas compram in natura, né? Só para poder degustar, né? Aqui é mais uma foto aqui de um pátio aqui, né? Esses sítios, assim, você vê aqui, ó. Aqui é só o início do sítio, né? Lá para trás tem mais uns 40 pés de butiá, assim, né? Fica aí, né? As pessoas têm umas cabeças de gado aqui. Aí tu for ver cada árvore, assim, eu acredito que eu já consegui tirar, assim, ó, bem manejado uma árvore de butiá, assim, um pé de butiá, 6 caixas, assim, né? Então, tu imagina o trabalho que você tem aqui só para manejar, por exemplo, esses tipos de pés de butiá que estão numa propriedade, né? Gostei muito de ver o plantio do Gilson, não conheço esse plantio ali que vocês fizeram, né? Que até me deixou mais motivado, né? Porque eu tenho uma ideia para Viamão, né? Depois, lá no final, eu posso dar um toque sobre isso. Aqui é uma foto uma população de butiá, né? Que eu tirei, que eu não estudava na URGS, né? E ajudava pesquisadores que trabalhavam com campo nativo no Morro Santana, né? Na divisa de Viamão, assim, né? Eu era voluntário, né? Mas eu sempre me interessei, assim, por questões da ecologia. Eu tirei essa foto em 2009, né?
que é um campo, topo de morro no Morro Santana, que é que você vê populações de butiá se regenerando, né? Isso aqui é só uma parte da foto, né? E aqui está em 2014, tá? É a mesma população. E você vê que esse campo, ele pega fogo todo ano, né? Mas os butiá continuam ali, né? Se regenerando, assim, né? E isso é uma boa parte para estudo, né? Para ver, né? Tem muitas pessoas que não gostam do manejo com fogo, né? Mas tem muitos lugares que os butiá resistiram ao manejo com fogo, né? Porque o clima hoje favorece o avanço da floresta sobre os campos, né? Porque se não tiver gado, não tiver nenhum, tipo, ovelha no campo, a floresta toma conta, né? E o fogo, se não passar também, a floresta toma conta do campo, né? Se não tiver manejo. Então, a gente está perdendo muito butiazais aí por falta de manejo. Vai ver aquela questão. Tem muitos conservacionistas que gostam do campo, né? Outros gostam da floresta. Daí fica, né, essa discussão, assim, o que seria possível fazer, né? Mas eu acho que é possível chegar a um meio termo, né? Um caminho do meio para ver o que seria melhor, né? Tem bastante pesquisa feita por aí. O potencial do paisagístico do butiá, né? Essa é uma foto eu tirei no hospital da Santa Casa, né? Uma vez, assim, né? Porque você vê aí as cidades, né? Cheio de plantas, assim, né? Exóticas, assim, mal plantadas nas calçadas, e depois fica aquele trabalho da CE com chuva, com frio. Butiá é uma planta ótima, dá para botar na calçada tranquilo, né? Dá para botar no meio do cordão para dividir duas vias, né? Não é uma planta que tem a raiz que vai quebrar o asfalto, vai ter danos, né, prejuízo para a prefeitura, né? E além de ter esse potencial, né? Você vê que tem uma moda agora do gerivá, né? Tu vê assim, as pessoas pegam lá gerivá para tudo quanto é lado, assim, né? Eu acho que dá para diversificar e potencializar o butiá, né? Eu sou contrário só a esses paisagismo que tem tipo de você vê o Barra Shop ali, o pessoal tirou não sei da onde aqueles butiá centenários, assim, né? Plantou tudo na frente do shopping, assim, né? Tirado uma transportadora, né? Aqui em Viamão geralmente ocorre, assim, mas eles passam na noite, esses Darcy Pacheco Soluções de Peso, eles passam de noite com os caminhões cheios de butiá centenário, assim, né? Para onde levam, eu não sei, né? Mas eu acho, para mim é ilegal, né? Não podem tirar essas plantas da natureza, né? O que mais acontece, né? Agora tem uma crescente especulação imobiliária acontecendo em Viamão, né? Então, você vê vários terrenos com muito butiá, as empreiteiras vêm aqui, retiram esses butiá, não sei para onde mandam, né? A prefeitura não tem nenhuma fiscalização sobre esses butiás, né? Eu acho que seria até que são, né, são plantas que se regeneraram, assim, nativas na nossa cidade. Por que não criar um parque municipal dos butiás, né? Eu queria que tivesse pesquisadores, aí tem o IFRS, tem a Emater, assim, né? Quem sabe a gente não, né, pedir para a prefeitura, falar com os vereadores, criar um Parque Municipal dos Butiás, né? Aqui em Viamão, né? Tem muita área devoluta aí em Viamão, né? Ociosa. Pegar todos esses butiá que as construtoras estão construindo prédio, estão às vezes soterrando esses butiá, passando patroa por cima, transplantar eles para lá, né? Por que não fazer pesquisa em cima dessas questões? Eu apoio muito isso, né? Mas isso são ideias, assim, né? Que vai passando pela minha cabeça, né? Que é importante, assim. Aqui uma foto da Embrapa, do clima temperado, né, da importância do gado, né, para ter esses butiazais, assim, né, eu tirei do site da Embrapa, né, essa, né, experiência que tem, né, o gado, né, pastagem, e o butiazal ali em perfeita condições, né, para manejo, né. Isso aqui é uma foto que eu tirei aqui, indo para Mostardas, é logo que tu faz a volta em Capivari, assim, eu achei maravilhosa essa foto, né, esse campo no inverno, né. Eu tenho um remanescente de butiá aqui à direita, estou entrando para Capivari do Sul, ali, indo para Mostardas, né? Aí o gado ali, né? E aí tu vê esse butiazal, assim, que está praticamente extinto, né? Esses dias eu passei ali, uma parte, estão plantando soja em volta, né? Eu já fiquei um pouco triste com isso, né? Porque vai agrotóxico, né? E eu estou precisando que pesquisadores aí possam, né, estar começando a pesquisar a questão da polinização dos butiá, né? Porque a gente está tendo um declínio de produção de fruto, né, de 2018 para cá, né? As árvores que a gente pegava muitos cachos estão pouquíssimos, né, frutos assim. Eu tenho uma hipótese que possa ser questão da polinização, né? Porque questão dos agrotóxicos aí, mortandade de abelhas, né? É uma hipótese, né? Mas é a pesquisa da ciência que vai responder isso, né? Aqui eu gosto de falar mulheres na agroecologia familiar, né? Aqui é a minha família, né? Eu sou o cara que vou lá à coleta e trago os butiá, depois a minha avó com 92 anos me ajuda, a minha irmã e a minha mãe, né, que já não faz, né, não está mais presente entre nós, mas sempre me ajudou, né,
a ajudar a despolpar os butiá, coletar. Então, elas me dão esse apoio. Quem é tua assim, mãe? né? Eu acho Quem é tua mãe ali na foto? A da direita, aqui onde está o mal. E a minha avó é a do meio aqui. Ó. E a minha irmã é essa aqui da esquerda. Muito Aqui bem. elas ajudando, né, a fazer né, a gente traz os frutos, né, e vai trazendo, elas vão tomando um chimarrão na tarde e vão nos ajudando. Aqui são as amigas, né, como eu falo, as mulheres são importantes, né, elas também podem ir fazer o extrativismo do butiá, né. Uma colega bióloga, Carolina, né, e já nos ajudando também, né, sempre que pode, assim, nos ajudou bastante nas coletas do butiá, assim, né? A minha irmã, novamente, aqui está o Emanuel, meu filho, também desde pequeno na lida também, né? Aqui uma receita nossa, assim, que a gente inventou, que é maravilhosa, né? Que é polpa de butiá, banana e alecrim, né? Eu provei. Pode adoçar com mel, quem que gosta, né? Quem não gosta. Eu provei Pode, na né? feira do ano passado que o Vladimir falou. Muito bom. Isso aí é o nosso, que a gente inventou aqui, né? Aqui é as nossas produções, né? Com as cachaçinhas que a gente faz, né? Eu tenho armazenado os butiá nos barril com araucária, né? Eu descobri uma empresa lá em Bento Gonçalves que faz uns barril com madeira de araucária, né? Aí eu fui lá, busquei uns barril, daí eu deixo ali, né? Os butiá. Aí quando uma pessoa solicita, a gente vai lá e coloca na garrafinha. E eu tenho alguns anos, assim, eu tenho uma safrinha aqui de, eu acho que 8 anos armazenado no barril de araucária, né? Mas vamos em frente, né? Quem sabe vai virar 10 anos, né? Se não consumirem tudo, né? Cerveja de butiá, né? Essa aqui, no caso, é uma Easy IPA, né? O pessoal agora tem essa onda das cervejas artesanais, né? Esse aqui um amigo meu, que é cervejeiro, fez, né? E me mandou, né? Pediu a polpa para mim, né? Então, eu consegui a polpa para ele, ele fez essa troca comigo, né? Mas tem muita cervejaria que me solicita polpa, né? Para fazer, né? Então, eu tenho um baita potencial, né? A polpa do butiá, né? Fazer cerveja, né? Isso aqui é uma geleia, né? Fazendo no fogão a lenha, a gente tenta procurar fazer numa panela de barro aqui, é num sítio de um amigo, né? A gente tinha uns butiá, falar, eu vou te levar umas panelas aí, tu vai aprender a fazer geleia, né? O importante é passar o conhecimento para frente, né? Quanto mais pessoas trabalhando, melhor, né? Aqui eu só botei uma foto da Rota dos Butiazais para dizer que existe, né? Já deve estar, isso aqui já deve meio desatualizado, porque tem muitas cidades que já entraram aqui, né? Existe um grupo da Rota dos Butiazais, né? Está meio desatualizado esse mapa, mas tu vê que vai lá do Uruguai e vai subindo, né? Educação ambiental, né? Que é importante, né? As crianças, as novas gerações, né? Saber o que é o butiá, porque nós, quando crianças, sabíamos o que era o butiá. Hoje em dia, as crianças não têm dificuldade de saber o que é um butiá, né? Então, é importante a gente fomentar isso, a educação, né? Trazer o butiá como na merenda escolar, né? Isso é importante, né? E tem muitos projetos que apoiam isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa visão, assim, com esse potencial, né? Artesanato com butiá, né? Muito importante de explorar isso, né? Eu tirei essa foto do artesanato Giruá, né? Bah, peças caríssimas, assim, né? Eu já vi peças em São Paulo, do butiá, valendo, assim, ó, R$2.500, assim, né? Que os artesãos aqui do litoral fazem aí, e, né, o pessoal compra aqui e revende lá para grandes centros urbanos, né? Aqui eu coloco de geração em geração lá em casa, assim, a criança desde pequena já conhece o butiá, né? Tu tem que botar as crianças para comer butiá desde pequeno, né? Isso aqui é o Dora Flor, minha filha pequenininha, o Emanuel pequenininho, né? Já, quando eu largava os butiá no pátio, eu já reservava um sombrite que era para eles ficar brincando ali, comendo desde pequeno, né? Aqui a Dora Flor também, muito pequena, hoje já está com 7 anos, mas ela gosta de butiá desde pequeno, né? Isso para mim foi um incentivo, assim, ver que a criança tem, porque hoje não adianta a gente querer que as crianças tenham uma alimentação saudável se a gente não conseguir apresentar para elas, né? Esse alimento, né? O Emanuel está com 10 anos, mas desde pequenininho ele sempre me ajudou, adorava ficar brincando com os butiá, coletando os cachos comigo aqui no sítio. E agora eu vou botar umas fotinhas aqui, né? A diversidade dos nossos frutos aqui, das cores. Aqui de Viamão. Aqui é um butiazal lá do lado da vazinha, que eu encontrei, assim, né? Daí o senhor lá liberou para ir lá coletar os butiá. Isso é um final de tarde, né? Que eu encontrei esse butiazal, achei maravilhoso. Está perdido lá, né? Tem porque ele ainda tem plantação de arroz e ainda tem um gado ainda ali, né? Se ele parar de
Porque o gado é provável que esse butiazal vai se desaparecer. Eu digo porque ele é enorme, que ele tem 400 hectares, né? Que isso aqui é só uma fotinha para ilustrar, assim, né? Aqui é uma coleta, né? Final de tarde que a gente faz aí. Eu acho que é isso, pessoal. Acabou aqui um pouquinho. Gostei de compartilhar com vocês essa pequena experiência. Estamos abertos para conversa e debate. Maravilha, Max. Acabei de colocar no chat para quem quiser receitas de butiá mater, um PDF. Quem quiser baixar, pode baixar. Está aqui no chat ao lado. Acho que está faltando o Adilson, né? O Adilson. Isso. Gostaria também de dizer que entre as várias pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui, a Sandra, que está sempre junto, e a nossa querida professora Ingrid está aqui também. Né? Entre os nossos amigos que sempre... Salve, salve, mestre Ingrid. Boa noite, pessoal. Vocês estão visualizando? Sim. Só Oi? coloca... Sim, só se tu puder colocar, Dilson, em tela cheia. Ali no... Tá ok? Ok. Bom, pessoal, a gente agradece essa oportunidade que vocês nos dão de apresentar um pouco do nosso trabalho. E esses eventos são muito importantes para a gente saber o pessoal que está trabalhando com a fruteira, né? E dar uma balizada no que é que se está trabalhando, quais as necessidades que se tem para a cultura. Isso é bom também para mostrar que a pesquisa nossa não é apenas no papel, mas a gente tem uma parte prática também. E no papel nós temos daquele projeto inicial que nós tivemos, que o Gilson comentou, foi financiado pelo CNPq, nós temos uma circular técnica que está disponível no site da CEAPDR, circular técnica número 26, que tem um pouco do histórico e algumas partes do nosso trabalho nesse período. Aí, se vocês quiserem, uma cópia está no site da Secretaria da Agricultura, circular técnica número 26. Como o Gilson falou, nesse nosso primeiro trabalho, a gente saiu em busca de materiais promissores nessas áreas de butiazais, onde tinha maior variabilidade, que são as áreas naturais, né? Existência de Itapes, Barra do Ribeiro, Arambaré, né? E o que a gente buscava nessas áreas? A gente buscava frutos com tamanho, né? Maior tamanho, um sabor agradável, nem muito ácido, nem muito doce, mais doce, aliás, né? Com tamanho de caroço pequeno, né? E esse material, então, foi coletado nessas áreas e foi levado para o laboratório para se fazer o processo de quebra de dormência. Então, esse material que era mais promissor e que respondeu ao processo de quebra de dormência feito lá no laboratório, na antiga FEPAGRO, agora DDPA, desse material, então, deu origem ao que a gente implantou ali na estação de Viamão, né? Que foram esses acessos que nós temos em Viamão. Então, a partir dessa área, então, qual foi o que a gente esperava, né? Que os nossos funcionários sempre nos animavam bastante. Vocês estão plantando para os netos de vocês, coletar a fruta, né? E então a gente estava buscando um material com menor período de juvenilidade, isso é, que produzisse o primeiro cacho rapidamente. E nessa imagem, então, vocês têm a primeira planta que produziu em 4 anos. No 4º ano de plantio, então, essa aí é a planta. Foi um dos acessos que nós tivemos. Então, em 4 anos, nós já tínhamos uma planta produzindo, né? E esse material hoje já está com 100% dos materiais de origem, né? Da planta matriz, todos os materiais dela já estão produtivos.
Claro que, além de ter essa área então experimental, onde a gente faz os nossos trabalhos e onde a gente verifica que tem muita coisa para ser estudada com o butiazeiro, nós ainda temos, como o Gilson falou, os nossos entusiastas, né, que nos auxiliam na obtenção de outros materiais existentes no estado, né? Então, a partir dessa área, e mais o material que a gente recebe desses entusiastas, a gente continua fazendo a avaliação dessas frutas, né? Então, aqui só um exemplo do que a gente caracteriza, alguns materiais que nós temos, né? Então, esse aqui é um material daquela planta que se deu a primeira produção, né? Vocês vejam, essa quadrícula aqui tem 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro, né? Um diâmetro aí em torno de 30 centímetros, comprimentos aí, então é um fruto já grande. A massa 16 gramas, essa fruta tem, né? Um rendimento de polpa em torno de 82%. Esse rendimento aqui não dá para extrapolar ele para o rendimento processado. Isso aqui é um rendimento que a gente retira o caroço, né, e faz o peso da polpa e verifica qual é a porcentagem que tem de polpa em relação ao total da fruta, né? Um Brix de 18 graus, muito doce essa fruta, né? E o ratio é uma relação com a acidez, né? Onde o maior valor representa um fruto que tem um sabor bem agradável, né? Aqui uma outra matriz que nós tivemos também com fruto graúdo, né? E essa aqui é uma das matrizes que nós recebemos de fora, de um dos nossos colaboradores. Então, vocês vejam o tamanho desse fruto, 41 centímetros de diâmetro, uma massa de 38 gramas, né? E um Brix também alto. Adilson, 41 milímetros, né? Isso, 41 milímetros, centímetros. perfeito. Se fosse 41 centímetros, nós estava dando pulo, né? Então, são esses materiais, alguns dos materiais que nós temos implantados na área já, para estudos. Esses dois aqui a gente já sabe que são materiais promissores, que têm um período de juvenilidade menor. Em 4 e 5 anos eles já estão produtivos. Esse aqui ainda não nos mostrou o período produtivo dele ainda. Outra coisa interessante dessa fruta aqui, ele não é atacado pela broca do butiá, né? Então, todas as plantas nós amostramos, né, desse material aqui, e nenhum deles foi encontrada a broca, né? Apesar de ter ali no pomar nós termos plantas que são altamente atacadas pela broca. Então, aqui para se ter ideia do que a gente trabalhava antes e no que nós passamos a trabalhar agora, né? Agora é um trabalho um pouco mais minucioso, porque demanda parte de cruzamento, aí é o estudo da parte floral, né? Que a gente tem que levar a parte de melhoramento e cruzamento do butiazeiro. Então, dentro dos conhecimentos que nós temos em relação ao butiá, então, algumas das pragas infestantes das sementes do butiazeiro, né? Nós temos a Raviena plaumani, um coleóptero da família Curculionidae, né? Esse aqui é o adulto, ele pode ser um tom mais castanho ou um tom preto, não tem a ver com a sexualidade, a gente falou com o especialista que fez a identificação dele, ele comentou que não tem a ver com o sexo, é aleatório isso, né? E o outro é o Pachymus bredueli, né? Esse outro Coleóptero bruchide, então. Aqui nós podemos ver, ó, o orifício de saída deste aqui, do Pachymerus, e o orifício de saída, não desse aqui, da broca dele, né? Por quê? Porque esse aqui, a broca se desenvolve aqui dentro
se alimenta da semente, né? E quando o fruto tiver maduro e vai cair no chão, ela vai passar pela polpa, vai para o chão e vai empupar no solo. E aí depois lá na próxima floração, período de próxima floração, então o adulto vai começar a sair todo o desenvolvimento da polpa até o adulto é feito no solo, né? Esse inseto aqui. Já esse aqui, ele se desenvolve todo dentro do caroço, né? Então, ele se alimenta da semente e permanece aí até a próxima floração. E aí, então, ele vai abrir esse orifício aqui e vai sair do caroço, né? Importante que a ovoposição dos adultos é feito na flor feminina e 1 ou 2 dias após a abertura da inflorescência. Então, vejam que eles são muito ágeis, né, para fazer essa postura, né? Logo em seguida da abertura, eles fazem essa postura na flor feminina. E aí, eles passam a se desenvolver, então. Deixa eu ver se não ficou mais nenhuma. Tá. Aqui, para você ter uma ideia, isso aqui é muito importante na parte do butiazeiro. Você sabe que ele produz a flor masculina e a flor feminina na mesma inflorescência, mas separados, né? A flor feminina, ela vai abrir em torno de 7 a 10 dias após a abertura da espata. E nisso já vai ter caído todas as flores masculinas, exigindo então que tenha uma outra planta ou que na mesma planta tenha floração masculina para fornecimento do pólen. E o pólen, a polinização só vai ocorrer quando ela tiver essa abertura aqui. Vocês vejam que está começando a sair o estigma aqui. Aqui são as 2 partes do estigma, aqui tem a terceira partezinha do estigma, né? Então, é só quando tiver isso aqui que vai ocorrer a polinização, tá? E esse período aqui, esse período aqui é de 2 a 4 dias, né? Então, abriu a inflorescência, 7 a 10 dias após a abertura, a flor feminina vai começar a abrir, né? Vai começar a estar receptiva para a polinização. E vão ser 2 a 4 dias esse período para que ocorra a polinização, para a formação da fruta. Então, vocês vejam que nesses 2 a 4 dias, qualquer interferência ambiental, né, pode prejudicar a formação da fruta, né? E ele é muito dependente, praticamente totalmente dependente dos insetos para fazer a polinização, né? Então, por exemplo, se nesses 4 dias chover, não vai ter inseto e não vai ter polinização. Se nesses 4 dias aqui não tiver outra flor, outra inflorescência com a flor masculina para passar o pólen, esse não vai formar fruta aqui também. Essas flores vão cair. Então, vocês vejam que nesse período aqui, e o butiazeiro, por ter essa biologia, né, ele é muito dependente da polinização cruzada, né? E vocês verificam que nem todos os cachos são produtivos. A gente já verificou que o primeiro, às vezes o segundo cacho, eles não produzem frutos ou é muito escasso, né? Aí a partir do terceiro começa o quarto, aí falha um, né? Aí o outro produz um pouquinho menos, né? Então, vocês vejam que essa fase é muito importante para a parte produtiva do butiazeiro. Pessoal, o que eu tinha para contribuir era mais ou menos isso. Eu não sei se eu alcancei meu tempo, mas eu fico à disposição para maiores questionamentos aí com vocês. Obrigado pela oportunidade novamente e espero que ter contribuído, então,
um pouco aí. Muito bom, Adilson. Peregrini, conforme tu te propôs no início, nós já mais ou menos temos 1 hora e 10 minutos de programa. Eu acho que a gente abriria agora, né, para questionamentos. Eu não estou acompanhando no chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tem materiais postados, links, ok? Mas o pessoal que está na sala, ou mesmo entre os próprios palestrantes, né, podem fazer questionamentos. Eu, de antemão, parabenizo a todos, né? E eu posso fazer uma pequena provocação. Quais são, Max, tu deixou meio picando a bola aí? Quais são as ideias aí que tu tem para Viamão, né, desenvolver, valorizar mais os butiazais? Tu chegou a falar aí da ideia de criar uma espécie de um parque municipal, né? Quem sabe essa ideia não dialoga com a própria existência desse campo experimental ali da nossa FEPAGRO de Viamão, né? Não sei se isso é possível também, né, Gilson e Adilson? Tem que ver também. A produção de... Cláudio? Pode falar. A produção de mudas está aí, né? E juntamente, né, tem os nossos colegas aí com esse baita projeto aí, né? E daí a minha ideia era essa, né, de aproveitar o Instituto Federal que está aí disponível, né? Pesquisa, extensão, né? Ciência, né, na nossa cidade, por que não criar um parque municipal, né? Eu não sei, eu pesquisei, por Viamão não tem um parque municipal, né? Eu acho que tem estadual, né? Mas o municipal, assim, de gerência municipal, assim, né? Esse baita potencial que nós temos. Teria o Parque Saint-Hilaire, né? Que ficou não, mas é Porto coisa. Alegre. Mas tá Pois Porto Alegre. Veio para Viamão, voltou para Porto Alegre, né? Não, mas então, né? Então, isso seria uma provocação que eu gostaria de colocar, né? Porque não trabalhar com essa questão, né? Imagina reconstruir um butiazal, assim, né? Botar os professores da biologia do IFRS, os pessoal do... Sim. Pesquisar a fauna, né? Retomando lugar, né? Outras plantas. Tem pesquisa para fazer aí, né? Ciência, né? E a outra questão que eu ainda tentei consultar o Vitor, né? Ortiz, que é o pesquisador aqui da história antiga de Viamão. Eu perguntei para ele se ele sabia se tinha alguma árvore que era símbolo de Viamão, né? Árvore símbolo de Viamão, né? Ele falou que não sabia, que ele poderia pesquisar isso e tudo, né? Mas a princípio eu acho que ele falou que seria a figueira, mas eu pesquisei, procurei na prefeitura essas questões, não tem nada, né? Eu gostaria de talvez a gente também trabalhar de colocar o butiá como espécie de bandeira, né? Da cidade, né? Para também trazer isso aí, a gente tem que encaminhar isso, né? Conversar aí com a extensão, com a Emater, com o pessoal, para ir vir trazendo essa memória para o pessoal, né? Porque todo mundo tem essa memória afetiva do butiá, né? E daí a gente poderia, né, dando aos poucos, né, potencializando toda, né, essas questões que a gente foi colocada nessa noite, né. Eu sou voluntário para isso, né. Enfim, são algumas ideias assim, né. Aproveitar que tem você do IFRS aí, né. Peregrino do Sérgio, Serginho da Rede Municipal. O Eco Viamão está aí para isso, para ajudar, apoiar, articular, mobilizar, né? A Emater, nossa parceira, e também especialmente essa unidade de pesquisa aqui de Viamão da FEPAGRO, né? Eu vou aproveitar aqui para colocar no bolo aqui um comentário. Tem a Simone Portela que levantou a mão lá, certamente ela vai querer fazer uma pergunta. E eu aproveito para botar nesse bloco aí Madi Heinen. Não sei quem é a Madi Heinen, mas deve ser o e-mail dela, o nome... Fantasia. Ou é o nome assim mesmo, Está lá no Bacupari. Bacupari? Está lá no Bacupari com a nossa sede do Bacupari, do Centro de Estudos Budistas. Sim. Tenho alguns butiás onde moro. Procurei informações sobre o manejo e não encontrei. Quais as dicas para uma iniciante? Bom, o Adilson e o Gilson já falaram alguma coisa, pode reiterar. Eles estão sem manejo e produzem muito pouco, apesar das muitas abelhas do local. Então, essa é a questão levantada pela Madi Heinen. E eu aproveito nesse mesmo bloco para abrir a palavra para Simone Portela. Simone, por favor, abre o teu microfone aí e pode usar a palavra.
Oi, gente. Não, eu estava me lembrando que eu tive fazendo um trabalho sobre as percepções dos agricultores sobre animais silvestres na Rota dos Butiazais. Eu fiz esse trabalho dentro de uma cadeira do PGDR, que é ligada à etnobotânica, principalmente, e etnoecologia. E então era mais para entender, porque os maiores remanescentes dos butiás, eles estão no município de Tapes, né? Então eu tive a oportunidade de falar com alguns fazendeiros desse município. Uhum. Não chegou a ser uma pesquisa muito grande pela falta de tempo, assim, mas uma das coisas era ver se eles viam relação entre animais silvestres e uma maior propagação dos butiazais, né? Então, tinha alguns animais que eles citavam, né, como propagadores, vamos dizer assim, dos butiazais, mas eu queria perguntar para o Maximiliano, para o Gilson e para o Adilson, se eles acham que essa consciência ambiental, né, desses diferentes animais que não só se alimentam dos butiazais, como também propagam as sementes, né, como várias espécies nativas. Poderia citar algumas aqui, como, por exemplo, mão pelada, graxaim, veado, ouriço, caturritas, tucanuçu, ema, gambá, né, que atuam como dispersores das sementes de butiá. Mas se essa consciência ambiental dessa fauna nativa, isso está presente no município de Viamão? Vocês acham que os fazendeiros de Viamão têm essa percepção? E também essa discussão sobre se o gado, vamos dizer assim, existe, vamos dizer assim, uma tendência de alguns técnicos de acreditar que se não fosse o gado, a floresta avançaria e não existiriam os remanescentes de butiazais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem vamos dizer assim, uma outra visão que acha que o gado, ele talvez não ajude muito a propagação do butiazal em função da mobilidade do próprio gado, né? Então, eu gostaria de saber de vocês um pouco sobre essas questões, assim. Essa consciência ambiental entre fauna silvestre, propagação de butiazais e também essa discussão se o gado, afinal, auxilia ou não auxilia na propagação dos butiazais. É só isso. Muito bom, Simone. Eu acho que esse bloco já poderia ser encaminhado, então, só registrando a presença aqui também do colega Marcos Daniel Schmidt, lá coordenador de extensão do campus do Instituto Federal de Canoas. Bem-vindo, Marcos. E também vejo aqui, não sei se está com o microfone aberto, Barro Nuevo, seria o jornalista José Barro Nuevo, é isso? Você quer fazer alguma questão, Barro Nuevo? Eu só queria dar um depoimento, está me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Consegue me ouvir? Sim. Não, eu fiquei muito entusiasmado pela oportunidade de participar dessa live. Eu já venho observando a participação desse grupo há mais tempo. Eu sempre tive vontade de me integrar a esse grupo. Eu tenho uma propriedade aqui, em Viamão, perto do Vila Aventura. O Gilson conhece, o Adilson também. Fui mais de uma vez, já fui 3 vezes lá na estação experimental, porque mais pelo faro de jornalista eu vi que o butiazeiro tem um potencial muito rico, muito rico. Eu sou filho de verdureiro, né? Sou de Erechim, então tenho alguma ideia do que é a terra e por isso talvez eu esteja envolvido nisso. Nessa propriedade eu cultivo uma diversidade muito grande de nativas. Quando as pessoas me perguntam o que está fazendo, eu planto árvores. É isso que eu faço. Variedade, quase um jardim botânico hoje aqui. Entre as espécies nativas, comecei com jabuticabeiras,
tenho perto de 500 jabuticabeiras de 7 espécies. Outros pomares, tipo grume-chama, que eu estou começando a desenvolver agora, né? Todo o meu dinheiro que eu recebo hoje eu aplico nisso, tudo. Estou morando aqui, a pandemia, estou há 1 ano aqui, e estou procurando aprender com o pessoal da FEPAGRO, que são pesquisadores excelentes. É o que nós temos sobre a butiá, a FEPAGRO desenvolveu, e graças a esse estudo da FEPAGRO, eu vou dizer o seguinte, nós vamos ter um divisor de águas. Esse butiazinho aí que nós fazemos, tanta coisa, quase milagres que se faz suco, faz uma porção. O momento que essa pesquisa aí tiver desenvolvida e os viveiros distribuindo esses butiás, essas mudas, vai mudar tudo. Porque a quantidade da polpa, eu vivo pegando por aí. Casualmente tenho aqui em cima do meu fogão um prato cheio de butiás colhido aí pelo Samuel do Vila Aventura, que me disse que ali na frente da casa dele tinha um pé com butiás muito graúdos. Eu consegui com um cliente meu também há poucos dias, uma quantidade muito boa, levei 100 butiás lá para o Gilson e para o Adilson, né? 100 butiás graúdos, dentro daquele padrão que eles recolhem principalmente de Santa Maria. Bueno, eu estou aí com... já tinha plantado uns 150 butiás mudas desses pequenos, tal, porque eu acho muito bonito. E agora estou encantado com esses butiás da pesquisa. Estou procurando levar lá o que eu encontro por aí para eles desenvolverem e receber em troco algumas mudas também, né? Já quebrando a dormência, etc., que eu não sei fazer. Bueno, só para concluir, desculpa, é que eu tenho uma oportunidade muito rara de falar com pessoas que eu já conhecia desde que eu vim para Viamão, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Estou há 12 anos aqui, mas de forma muito forte nos últimos 12 meses que eu trabalho intensamente. E depois da jabuticaba, a minha curiosidade, meu empenho é o butiá. Por isso eu agradeço muito a oportunidade de participar desse grupo e gostaria de ser convidado outros debates sobre proteção ambiental. Eu tenho um projeto assim que tenho defendido que Viamão seja a cidade da árvore, esse é o nome, Cidade da Árvore. Essa ideia do Maximiliano, de um parque, eu acho sensacional. O próprio Saint-Hilaire está aqui dentro. Pelo que eu me lembro, quando trabalhava na Folha da Tarde, eu ia ali, né, com meus filhos pequenininhos, era só eucalipto. Esse parque é nosso, está dentro da nossa cidade, né? Pode pertencer a Porto Alegre, seria um ótimo lugar para fazer essa ideia eu acho fantástica. Então, eu estou à disposição aqui, me convidem sempre, meu sítio está à disposição, faço alguns eventos aqui, começando sem pressa, né? Mas com muita dedicação, tá? Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado pela sua participação, seu prestígio e que a tua experiência como comunicador e jornalista sirva para essas boas causas de Viamão, essas causas importantes, Marrone. Muito obrigado e sempre que quiser pode participar todas as quintas-feiras nesse mesmo link aí, é só entrar. Para nós é uma alegria. Então fica aí para o Gilson, para o Adilson, para o Vladimir, para o Max, enfim, nossos convidados aí fazerem os seus comentários em cima dessas colocações, dessas observações do Barro Nuevo, da Simone e da Madi. Aí vamos fechando, né, Peregrino? Aí vamos fazendo um encerramento, né, para não ficar muito longo o negócio aí. Então, vi que tem várias questões, né? Queria parabenizar aí o trabalho do Max, achei fantástico, muito legal, essa ideia de extrativismo, né? E de coleta, né? Eu acho que bem interessante a gente poder integrar essas atividades com a propagação dessas plantas também, para um viés de recuperação. Muitas áreas, elas não têm regeneração natural, então, através da coleta, né, desse material, tu poderia muito bem multiplicar ele, né? E regenerar dentro das próprias áreas dos butiás. Além, claro, de fazer um parque, né? Mas ainda tu pode ver um problema, né? Que muita gente reconhece dentro de áreas onde tu tem gado, uma deficiência de regeneração.
E aí eu entro na questão da Simone, né, a última pergunta que ela fez ali, se o gado é bom ou é ruim, né? E aí vai muito do manejo que tem ali, né? Então o gado ele é importante para a manutenção do campo. Muitas áreas, principalmente naquela região ali dos butiazais de Tapes e Barra do Ribeiro, se não houvesse gado, a floresta realmente invade, né? E tu perderia aqueles butiazais, né? Ao mesmo tempo, assim, com uma densidade muito alta, né? E aí já tem algumas pesquisas aí que mostram isso. Tu acaba também prejudicando a regeneração. Então é uma questão assim de dosagem, né? Não nem prejudica, né? Eu acho que ele ajuda, auxilia, desde que bem manejado. E aí a questão do manejo, né? Eu vou já intervir em outras questões aí da Madi, né? Que ela colocou de um problema que o butiá não produzia, assim. E embora o butiá ele seja uma planta bastante rústica, que ocorra assim em áreas bem pobres, né? De solo, o trabalho que a gente fez, que era um trabalho voltado bem para a questão do extrativismo, assim, a questão do solo muito pobre, ele acaba afetando na produtividade, embora ele não exclua o butiá daquela área ali, né? Se tu puder melhorar as condições de fertilidade do solo, tu consegue otimizar e potencializar a produção. Aí tu pode fazer isso através de uma correção do solo, uma calagem, uma adubação orgânica, né? Que aí essa planta ela pode começar a produzir melhor. Então, eu acho que são essas questões aqui que eu queria comentar, né? E aí tem essa questão do graxaim também, que aí eu não entro muito na questão da fauna nativa ali em Viamão, que eu não conheço muito, assim, mas eu acredito que está bastante presente, né? E é importante, assim, são todos dispersores, assim como nós, né? Eles têm uma importância vital, né? Tanto o graxaim, o pelado, o gambá, todas aquelas peças ali que foram citadas, né? E eu acho bem importante um trabalho voltado à educação ambiental para salientar a importância desses dispersores, né? Não só nós como dispersores, mas da fauna nativa também. E é isso. E a questão do parque, essa ideia de ter um parque municipal, tu acha que isso poderia ser abrigado aí na nossa estação experimental, Gilson, Adilson, ou há algum empecilho burocrático, alguma incompatibilidade, enfim, entre a pesquisa e essa finalidade educativa? Eu creio que não, né? Mas, enfim, gostaria de ouvi-los sobre isso. Bom, não sei se o Adilson quer responder. Da minha parte, não, né? Mas, claro, a gente tem que ver com o pessoal, os gerenciadores. Na realidade, isso é uma questão a ser levada para a secretaria, porque não, apesar de nós trabalharmos lá, nós temos a área para pesquisa, a gente não é responsável por pela destinação de outras partes ali da estação. É uma questão de conversar com a secretaria, o tamanho ou até a possibilidade de fazer essa instalação, né? Tá aí a bola picando. Hein, Max? Hein, Vladimir? O que vocês acham? Então, a minha ideia sempre foi, tipo, eu acho que procurar em Viamão algumas áreas, né? Eu não sei o tamanho das áreas que pertence à prefeitura, né? Porque, por exemplo, assim, esse ano eu recebi que vai ter um parque do agronegócio em Viamão, sabe? Tipo, tá, alguém pegou uma área de Viamão que era da prefeitura ou de alguém e criou o parque do agronegócio, né? Eu acho que é a área do sindicato rural, Max, né, Vladimir? É a área do sindicato rural. Eu não sei, tipo, mas eu sei que Viamão tem uma vasta de campo, de áreas abandonadas, entendeu? Áreas que eu não sei de quem são os donos, entendeu? Mas eu sei que tem muita cerca por aí. Eu digo numa ideia, numa perspectiva, assim, de criação de um parque que seja algo conjunto, assim, né? Que passe pelo legislativo, entendeu? Que vá lá que a comunidade se interesse, que a ciência se interesse, o IFRS, né? Que outros seja uma construção coletiva, assim, sabe? E aí, no caso da FEPAGRO, tem as mudas, assim, né? E também, que nem eu falei, tipo, tem essas questões, tipo, tem muita área sendo loteada em Viamão, muita área de campo, muita área com muitos butiazais, assim. Se tu for ver bem, esses butiazais poderiam ir por esse lugar. Ao invés de estar indo para uma floricultura aí irregular, de maneira clandestina, né? A parte de pessoas que constroem seu jardim, suas mansões e compram butiá. Eu vejo dessa perspectiva de conservação, né? De material, assim, né? Essa é a minha ideia, né? Mas eu gostaria de finalizar minha parte, assim, né? Colocando essas bolas aí para a gente poder ter esse debate, né?
Eu tinha falado do Serginho, que a gente teria, que trabalha com as hortas escolares, né? A gente tem que inserir a polpa do butiá na merenda escolar de Viamão, né? Beneficiar, ter uma agroindústria, né? Em vez de tomar um milk... Eu sou da época que serviu milk, né? Milk de morango, assim, de pó para as crianças na escola. Tem que servir polpa de butiá, polpa de jussara, polpa de grumichama, né? O Barrino Ovo falou, grumichama é uma das melhores mirtáceas que tem, né? Muito doce, fruto roxo, assim, né? Então, essas frutas nativas, nós temos que a nossa biodiversidade está aí disponível, nós temos que trazer isso para a alimentação escolar, né? Tem projetos, né, federais aí que financiam isso, né? Projetos estaduais aí, né, de financiamento. Então, a gente tem que estar consciente dessas questões que acontecem e capitalizar isso para nossas cidades, né? Essa era a minha contribuição que eu queria deixar, assim, e agradecer a participação, assim, de ter toda essa troca, né? E a gente continuar nossas quintas ambientais, que são muito boas. Muito obrigado, Max. Muito obrigado, Vladimir. Maravilha. Oi, minha contribuição final, então, assim, né, ideias muito boas saiu aí, né? Mas eu acho que um desafio nosso é organizar essa questão de... hoje nós temos no município, aí, junto com a FEPAG, os produtores, é organizar a questão da produção de mudas para mais gente plantar. Vejo, assim, que a procura está aumentando e vai aumentar mais. Passando essa pandemia, a gente estando vacinados, fazer eventos, né, também, isso vai despertar também o interesse de mais gente de plantar butiá, de querer processar, e tudo isso que a gente viu nesse evento, né. Nós tínhamos a ideia de repetir novamente agora, no mês de março, a feira do... Me caiu o butiá dos bolsos, né, mas infelizmente, devido a essa situação, tivemos que cancelar, mas está sendo essa live aí que estou achando maravilhosa, né, para se discutir e botar na pauta essa questão da produção do butiá em Viamão, viu? Então, dizer que nós da Emater somos parceiros, né? A gente vê com bons olhos isso, essa questão do butiá no município, a produção, ser mais uma fonte de renda para os nossos pequenos produtores, principalmente, o pessoal que faz feiras, aí, o pessoal que trabalha com orgânicos. Então, acho que é tudo de bom butiá, viu? Agradeço a oportunidade, foi uma satisfação e até uma próxima. Valeu, Vladimir. Passamos aí para o Pellegrini, para o Serginho fazer o fechamento da nossa live. Não sei se o Adilson quer fazer alguma consideração final aí, Adilson, em função dessas perguntas e observações aí do pessoal. Fica à vontade, Adilson. Senão nós passamos para o Pellegrini e para o Serginho fazerem o nosso encerramento. Só a Mandi, o Gilson complementou muito bem ali a parte de nutrição da planta. Tem que verificar ali, ela tem que verificar, eu não sei que tamanho que tem essa planta também, ela teria que verificar ali se há também outros butiazeiros aí na volta dela, que como eu falei, o butiá ele necessita da polinização cruzada, então tem que ter outras plantas na volta que forneçam o pólen para a planta que ela está produzindo. Outra coisa é o curculionídeo pequeno, ele também ele perfura o fruto também, né? Buscando se alimentar, e às vezes ele causa a deformação e a perda de frutas devido a essa perfuração que ele faz na fruta, né? Adilson, sobre a pergunta da Simone de materiais, assim, para as pessoas iniciantes, é aquilo que tu falaste, né? Tem na página do DDDA... Do DDPA, da Secretaria da Agricultura, é só colocar ali busca butiá, ou circular técnica número 26, né? Tem 26. Um breve histórico, tem um breve histórico ali do nosso trabalho. Pode continuar, Dilson. Não, até aproveitando que a gente tem que atualizar essa circular, né? Acho que no fim do ano vai sair uma nova, né, com mais informações, porque aquela ali é bem antiga, então a gente quer fazer uma nova edição aí com mais completa. Mais informações. Tá bem. Ok. Acho que... Posso dar uma sugestão? É isso, Adilson? Gostaria de dar uma sugestão? Sim. Pode falar, Barão. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu penso que esse tipo de informação que eu recebi hoje, do cultivo, outras informações que eu recebi sobre
como é que adubamos o pé de butiá, né? Estou queimando aqui casca de arroz, porque o Gilson e o Adilson me informaram que 50% é cinza e 50% é humus. E isso me parece que desenvolve muito bem o butiá. Tem um grupo, formar um grupo, assim, começar com o nosso grupo mesmo, outros apaixonados de butiá, que só para aprendizado sobre o butiá. Informações sobre o plantio de butiá, o cultivo de butiá. Mas exclusivamente nesse foco. Eu acho muito rico para a gente aprender. Eu tenho muita vontade de aprender. Muito bem. Lembrando que temos duas áreas enormes aqui no município, que são estaduais, né? A área da ETA, Escola Técnica Agropecuária, são 410, 415 hectares, apesar de todas as dificuldades estruturais que ela está enfrentando, e também a nossa Escola Canadá, que é uma escola de ensino fundamental voltado ao rural, enfim, e que tem, se não me falha a memória, 57 hectares. Então, temos aí vários elementos para pensar, né? Eu acho que a gente não pode deixar essas ideias morrerem, vamos manter esse grupo ativo, né? E discutindo alternativas para desenvolver o butiazeiro, o butiazal, né? A rota dos butiazais, né, Pellegrini e Serginho, no município de Viamão. Quem sabe, como alguém sugeriu aqui, acho que foi o Max, o butiá possa se transformar numa espécie de árvore símbolo de Viamão, né? Me parece muito interessante nesse debate aí sobre a agroecologia e a sustentabilidade do município. Pellegrini, Serginho, com vocês. De minha parte, um abraço a todos. Fazer o fechamento aí. Eu só quero realmente agradecer, reconhecer a boa didática que o Gilson, o Maximiliano, o Vladimir, o Adilson usaram, e trouxeram elementos assim muito importantes para quem quer plantar, quem quer cultivar, esse negócio de ter eu sou produtor de butiazeiro. Faz 3 anos que eu não produzo mais, agora eu já entendi qual é. Eu tenho o vizinho tem não sei se não deu certo aí a polinização, mas algum problema. Eu quero dividir com vocês a seguinte ideia. Eu participei há alguns anos, primeira vez que me chamou muita atenção a exploração das frutas nativas para várias coisas que não são comuns, né? O Vladimir lembrou bem, não precisamos servir na merenda escolar coisas artificiais, né? Com tantas delícias que nós temos à nossa frente. O Barrio Negro falou da jabuticaba, de várias coisas. Eu nunca vi alguém me dizer que não gostava de butiá ou dos derivados que a gente faz. O sorvete é surpreendente, o mousse, todas as coisas, o suco é maravilhoso, na cerveja tem gente fazendo, então tem várias coisas surgindo. Eu acho que foi uma noite maravilhosa para nós pensar sobre o butiá. E, claro, as possibilidades existem. O Maximiliano levantou a ideia de um parque municipal, pode ter parque municipal, sim. O parque pode ser municipal, estadual e nacional, não existe nenhum problema. Acho que o Vladimir trouxe também a ideia das mudas. Essa é a parte importante, porque é mais difícil de fazer muda, ela tem uma técnica, tem algumas coisas aqui. E de desenvolver mudas com aquele butiá que as pessoas mais gostam. Todos os butiá devem ser cultivados, todas as espécies, como todas as frutas. Mas aqueles que são mais, que a turma mais gosta é o butiá mais doce. E eu gostaria de ter o mais graúdo, para aproveitar mais polpa, né? Para render mais, né? Então, a gente vai desenvolvendo. Então, pessoal, valeu, uma noite deliciosa aqui de falar sobre isso, e tecnicamente, várias informações muito importantes, foi maravilhoso, bem conduzido, o Fiorese e o Pellegrini, e fica o nosso convite. Quinta estaremos de volta, sempre com um tema, né? Às vezes os temas são um pouco não tão gostosos de abordar. Os temas ambientais às vezes são meio ásperos, mas vamos em frente. Cada quinta-feira nós estamos aqui convidando vocês para participar, fazer com que essa roda aí percorra até o fim do ano aí com muitas coisas bacanas sobre o meio ambiente, sobre
esse grande patrimônio que nós temos em Viamão. E quando a gente fala em Viamão, a gente não é um bairrista que, vamos só defender Viamão. Vocês podem ver, os butiazais, eu fiquei impactado quando fui para o Uruguai e passei por um butiazal daqueles. Era uma coisa extraordinária, de tanto, eu nunca tinha visto tanto butiá, centenários. Pois é. É assim então, que chamam, né? Um palmar. Então, uma coisa extraordinária. Então, esses assuntos que nós tratamos, quando a gente fala da natureza, Fiorese e Peregrino, nós sempre falamos do nosso lugar, mas nada é separado do planeta. O que nós fazemos no nosso lugar, que bom, repercute, né? Para bem e para mal. Nós queremos que repercuta para bem, que nossos exemplos sejam espalhados, as boas práticas que a gente tem, elas sejam bem compartidas. Né? Então, é uma coisa extraordinária. Então, nossa gratidão esses aí. assuntos que nós tentamos, quando a gente fala da natureza, Peregrino, nós sempre falamos do nosso lugar, mas nada é separado. Tem algum microfone aberto aí que está dando uma interferência. Puderem fechar aí, pessoal. Peregrino, conseguir encerrar a nossa live. Sejam espalhados as boas práticas. Oi. Então, bom, primeiro agradecer a todos os participantes, o Max, o Gilson, né, a Dilson, as perguntas da Simone, a participação das pessoas que fizeram perguntas, né? Agradecer a tentativa da Nilza, que durante todo o programa tentou entrar, ela como produtora, para a gente ter a fala de um produtor, e não conseguiu, mas certamente a gente vai oportunizar uma nova situação para que se possa trazer um produtor também, né? Queria também aqui, que hoje, durante o dia, numa conversa com a Sandra, que está sempre aqui nos acompanhando, né? Que faz parte aí de um grupo da Rota dos Butiazais, ela pertence a esse grupo, e me passou um contato que não deu tempo também de que pudesse participar do programa, né, nesse de hoje, que é a Gisele, do projeto Costa do Butiá, onde trabalham o artesanato com o butiá, lá de Imbituba. Projeto muito lindo também, que a gente vai tentar trazer mais adiante. E é isso, os nossos assuntos, eles são sempre, eles vão ser recorrentes, porque a nossa ideia aqui é dar visibilidade às boas e ótimas práticas agroecológicas do município de Viamão. Nós temos todo esse potencial para nos transformarmos, né, na capital ecológica do Estado. Não tem o porquê nós não seguir nessa direção, né? Vamos abandonar esse modelo convencional e ver que temos esse potencial, está caindo de maduro com o nosso assentamento, né, com o Plano de Desenvolvimento Rural de Viamão, que está aí com a ajuda do Eco Viamão, e que a gente avance nesse modelo, né, de trazer alimentação saudável, né, trazer práticas saudáveis, que a gente avance nessa direção. Esse nosso programa ele está no ar para isso, para que a gente possa potencializar todos esses grupos que estão fazendo coisas maravilhosas que, eventualmente, a gente não consegue dar visibilidade. A gente viu hoje aí o trabalho, né, da FEPAGRO, que, por algum motivo, né, está sendo escanteada, como se diz, né? Mas a gente vai fortalecer do mesmo jeito que o extrativismo lá do Max, do mesmo jeito que a Emater, né, como o próprio Fiorese diz, é um grande escritório, né, um dos que eu conheço mais atuante, né, que está aí junto com a gente, trabalhando dia a dia, todo mundo com muita alegria. A gente está num horário aqui, 9 horas da noite de uma quinta-feira, todo mundo de coração aberto, trabalhando pela nossa comunidade de Viamão. Isso é muito lindo. Essa construção coletiva é muito linda. É nesse sentido que a gente tem que avançar, trazer potencialidades. Então, eu agradeço que a gente conseguiu, mais uma vez, cumprir com o nosso objetivo de trazer informação, né? Como o Serginho falou, às vezes vamos ter
programas doces, como o Butiá, mas às vezes vamos ter programas que não vão ser tão doces, que vai ser o caso do lixão, que vai ser outros pontos que a gente vai ter que trabalhar. Mas a gente vai trabalhar nessa visão de como que a gente pode melhorar as condições do nosso município e trazer condições para a nossa população, os nossos trabalhadores, os nossos produtores rurais, que as pessoas consigam ter um trabalho com dignidade, né? E avançar uma cultura de paz, uma cultura do bem. Gratidão a todos por terem participado e a gente, quinta-feira que vem, nos encontramos novamente aqui. Por enquanto, ainda estamos, como se diz, escondendo a nossa live da semana que vem. Estamos aí trabalhando para isso, né? E logo em seguida a gente anuncia o próximo programa. Esse ano vai ser muito lindo mesmo, apesar de todas as dificuldades que estamos tendo aí com essa questão da pandemia e com o descaso de muitos governantes, seguimos em frente fazendo a nossa parte. Gratidão a todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Cuidem. Boa noite, boa semana. Igualmente. Todo mundo. Cuidem. Boa Valeu, noite, Gilson. boa noite, obrigado. Max. Valeu. Valeu, Vladimir. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Adilson. Muita saúde. Boa noite. Valeu, Sandra. Boa noite a todos. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, Felipe, pela qualidade aí do trabalho da nossa retaguarda. Isso aí, bem lembrado. Sempre agradecer o Felipe,